Nem se eu tenho o emocional para ver os comentários das pessoas me detonando aqui na internet. Mas assistir aquele documentário Beyond e ver aquela família sofrendo, aquelas crianças em profundo sofrimento, me deixou com um nó na garganta. Semana passada eu assisti um documentário no YouTube chamado Beyond e fiquei muito incomodada. Isso porque, como uma mãe de uma criança atípica e terapeuta sistêmica, me incomodou muito o fato de ver as crianças sofrerem tanto, as famílias sofrerem tanto, mesmo sabendo que existem alguns caminhos de solução possíveis, caminhos esses que eu trilhei, do qual eu me beneficio e que não está disponível para todas as pessoas. Seja porque a informação não chegou, seja porque chegou, mas chegou carregada de preconceito, embalada na ignorância daqueles que só acreditam naquilo que já foi provado cientificamente. Meu nome é Linda Novaes, sou mentora sistêmica, sou mãe de uma criança atípica e eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Se você é uma mãe que, assim como eu, está esperando pelas terapias, pelas soluções que não chegam até os seus filhos e querem ser o agente de transformação, de solução na vida dos seus filhos. Mães são bichos muito, muito, muito poderosos e você pode ter certeza, ninguém, não tem médico, não tem remédio que vai ajudar mais o seu filho do que você. Mas isso vai exigir de você um pouquinho de dedicação, de coração aberto. Vai exigir que você esteja disposta a ouvir as críticas, a testar um conhecimento novo e observar se ele é contribuição ou não. Eu penso assim, eu estava numa situação, que eu acredito que a maioria das mães atípicas, em que eu estava esperando pelos médicos, pelo Sistema Único de Saúde, e sem solução, sem avanço. Vivi meu luto, foi um luto curto, mas foi um luto necessário, que eu sei que todas as mães passam por isso. Porém, eu lembrei que eu tinha um conhecimento e que eu poderia usá-lo em benefício da minha família, da minha filha. Após viver meu luto, assim como a maioria das famílias vive, o meu luto foi breve. Eu precisei de uma semana para reorganizar, para entender que a criança que eu tinha imaginado e idealizado não era a criança que estava diante de mim. Então eu precisei de uma semana para me reorganizar. E o meu luto não veio do lugar do eu quero minha criança perfeita, veio mais do lugar como eu vou fazer para ajudar a minha filha, sendo que eu não tenho os recursos necessários. Foi mais foi um luto mais sobre a minha incapacidade naquele momento de prantear o fato de que eu não ia dar conta de oferecer para minha filha tudo que ela precisava, dos recursos que ela precisava, porque financeiramente não era possível. E eu tive que chorar essa frustração. E depois eu parei de olhar para o que eu não tinha e fui olhar para o que eu tinha. Quais os recursos, quais as ferramentas que eu tinha. Como terapeuta, eu estava me formando, eu estava no começo da minha jornada de terapeuta e eu resolvi olhar para aquilo e falar, tá bom, é isso que eu tenho e é isso que eu vou usar. Quero contar para você um pouquinho dessa jornada e eu espero que no final desse vídeo, eu espero de verdade, se você é uma mãe atípica, se você conhece uma mãe atípica, convive com uma mãe em sofrimento ou uma criança em sofrimento por conta desse diagnóstico do transtorno do espectro autista, que você fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que alguma coisa aqui vai te ajudar, porque tudo que eu falar aqui para você foi o que eu usei para ajudar a mim e a minha filha, para que o autismo não fosse uma sentença na nossa vida de dor, de sofrimento, nem de limitação. Então fica nesse vídeo até o final. Eu queria deixar bem claro que aqui eu vou falar ora como mãe, ora como terapeuta, pontuar esses dois lugares, eu acredito que vocês vão perceber pela orientação, pelo momento, pela emoção ou não, mas vocês vão perceber que ora eu vou estar falando como uma mãe atípica, ora eu vou estar falando como uma terapeuta, e como ser a terapeuta fez toda a diferença na minha maternidade atípica. Recebi esse diagnóstico tardio, mas eu percebi cedo, com 5 meses, que tinha alguma coisa errada com a minha filha. Eu sabia, eu vi os sinais. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha. Eu já tinha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Meu primeiro filho tinha também o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas o que eu estava vendo era completamente novo. Eu estava vendo uma criança silenciosa, uma criança que não interagia, uma criança que passava o dia inteiro se balançando e que se interessava por uma música ou outra que a gente colocava para ela ouvir,
E de resto, não tinha nenhuma interação, não tinha nenhuma resposta a nenhum estímulo. Isso começou a me preocupar, mas todos diziam que era cedo demais, que estava tudo bem, que ela só tinha 5 meses e que o balançar que eu achava já muito intenso, eu via aquilo o dia inteiro, as pessoas achavam que era só um estímulo físico por conta da cadeirinha, que ela tinha uma cadeirinha onde ela se impulsionava e aquele balanço era devido à cadeirinha. Mas as mães sabem, as mães simplesmente sabem. A nossa alma é conectada com os nossos filhos, a nossa alma é conectada com todos do sistema, mas com os nossos filhos é uma conexão profunda. E então, todas as mães atípicas, eu acredito que elas já sabiam antes mesmo de falar em voz alta. Eu vivo os milagres das constelações familiares sistêmicas na minha vida e na vida da minha filha desde muito cedo, porque eu conheci as constelações familiares, minha filha tinha 6 meses. E desde então eu mergulhei profundo em estudo, em aplicação, então fazem 6 anos que eu vivo e aplico. E eu pouco falo disso nas minhas redes sociais, porque é um tema muito sensível ao autismo. Isso porque o autismo é um sintoma sistêmico de uma exclusão muito grande, de uma ferida aberta nas famílias. E como uma ferida aberta, inflamada, daquela que está cheia de pus, que está feia, purulenta, o autismo é uma ferida no sistema familiar. E é uma ferida tão sensível que qualquer um que ousa falar do autismo tem que estar disposto a pagar o preço, a sofrer o hate. E eu, nesses 6 anos, não estava com disposição, com a coragem necessária para sofrer hate. Eu não sei se eu tinha, eu não sei nem se eu tenho o emocional para ver os comentários das pessoas me detonando aqui na internet. Mas assistir aquele documentário Beyond e ver aquela família sofrendo, aquelas crianças em profundo sofrimento, me deixou com um nó na garganta. E eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. E o meu primeiro impulso era desligar o computador, que eu estava assistindo o documentário, e vir falar. Mas eu não consegui. Eu não dei conta. Eu não tive a coragem necessária. E falar disso, para mim, é sensível. E eu nem sei de que lugar vem essa sensibilidade exatamente. Se vem das minhas dores, do medo de ser hateada na internet. E eu acredito que tem muito passa por esse lugar. Eu realmente ainda não sei se eu estou preparada, mas se você estiver assistindo esse vídeo é porque eu tive a coragem de publicá-lo. E venho aqui muito movida pelo fato de que eu fui essa mãe... vai ter choro. Eu fui essa mãe que se viu sem saída, que se viu com uma criança cheia de sintoma, procurando profissionais aqui e ali, ninguém chegando a um acordo, e quando chegou a um acordo, a minha filha já estava muito, muito, muito melhor, porque eu já tinha entrado em ação e não estava esperando por diagnósticos médicos, científicos e, enfim. Eu peguei o conhecimento que eu tinha e fui testando na minha filha. Testando por quê? Porque 6 anos atrás eu também era só uma estudante de constelação. Eu não era uma profissional. Então, 6 anos atrás, eu estava estudando constelações e eu estava estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando. Então, eu fui meu próprio estágio, eu fui minha própria experiência. Me desculpe. Então, eu venho deste lugar de sensação de não ter opção, de não ter acesso a terapias, de não ter acesso aos profissionais que minha filha precisava. Só que eu não queria ficar de mãos atadas esperando o milagre acontecer. E aí eu coloquei as mãos na massa, com o conhecimento que eu tinha. Então, esse vídeo vai ficar longo, é para quem tá afim mesmo. É um vídeo para quem tá no mesmo lugar que eu. Ou que já tá no lugar de eu já tentei de tudo, eu usei todas as ferramentas, todos os profissionais, todos os protocolos, todas as terapias e também não tive muito avanço. Então, se você é mãe de uma criança atípica, se você convive com uma criança atípica, que você vê que a criança não tem muita evolução, que apesar de todos os tratamentos, todos os cuidados, a criança não conseguiu avançar muito, talvez esse conhecimento possa ser um caminho de solução. Constelações é um caminho, o que significa que existem vários caminhos de solução.
Vários caminhos terapêuticos, vários caminhos médicos, vários. A constelação é um desses caminhos, ok? Então eu não tô dizendo aqui pra você que é só isso que funciona. Eu tô dizendo que foi o que funcionou para mim e é o que continua funcionando para mim, que era o que eu tinha, e é por isso que eu venho aqui dividir com outras mães. Então, se você, assim como eu, já tentou de tudo, que no caso eu não tive nem a chance de testar outras terapias, mas se você testou de tudo e não teve resultado, ou assim como eu, você não sequer teve a chance de testar qualquer coisa porque ainda está esperando pelo sistema, que infelizmente está saturado, que infelizmente ainda está se adaptando, que infelizmente não consegue atender as demandas, talvez esse seja um caminho de solução, ok? Então, estou aqui falando de um lugar de uma mãe que não tinha possibilidades e de uma terapeuta que conhece um caminho de solução e que, se você estiver disposta a testar, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Eu estou correndo risco, estou me expondo para que alguém possa se beneficiar desse vídeo. Então, é sobre isso. Então, mesmo que aqui tenham 10 comentários hateando, me detonando, se tiver uma mãe ou uma pessoa que se beneficiar disso aqui, então deixe seu comentário também, tá bom? Para me lembrar do porquê eu tô fazendo isso aqui. Para me lembrar do porquê eu estou correndo esse risco aqui. Eu sei que muitas mães passam por vários processos e ficam procurando culpados quando chega um diagnóstico. Culpam a vacina, culpam, sei lá, a alimentação, vão culpando e a gente sempre quer pôr a culpa em alguém, sabe? A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Mas a verdade é que não se trata de encontrar culpados, não se trata, isso não muda, então saber que a vacina, saber, já foi, está feito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é um conselho sistêmico, mães, eu vou falar aqui direto com as mães, ok? Não brigue com a realidade. Não brigue com o fato de que o seu filho tem um transtorno, ok? E que aqui nem eu, nem você estamos querendo consertar essa criança. Essa criança, a gente vai partir a gente vai partir do princípio de que ela é uma criança perfeita. Perfeita para vocês, para a família, para o que vocês precisam aprender, ok? E aí eu entendo a vida como uma grande escola, como um grande processo de aprendizado, e tudo que vem é para nos ensinar, para nos ajudar a levar a vida adiante de forma mais leve. Então, as constelações familiares sistêmicas levam em consideração toda a sua família, toda a história da sua família. E nós que estamos aqui lidando com as crianças atípicas, elas têm o sintoma, porque o sintoma, o autismo é o sintoma que nos mostra que existe algo muito disfuncional na família, entende? E as crianças são as portadoras dessas notícias. E sim, as constelações familiares trabalham com uma lógica de uma justiça, diferente do que a gente acha que é justo, diferente do que a gente aprendeu. Então, eles entendem que a justiça é sobre a família inteira. Então, tudo que fizeram antes de você, tudo que viveram, tudo que não fizeram, vai chegar para os mais jovens. Chegou com você. Você, mãe, trouxe alguns sintomas do seu sistema que precisava ser visto e não foi visto. E aí os filhos precisam trazer até que alguém pare para olhar para o sistema. Essa é a lógica sistêmica, ok? Não é a regra para o resto do mundo lá fora. É para quem quer olhar dentro da perspectiva sistêmica. Dentro da perspectiva sistêmica, os mais jovens sempre vão mostrar o que tem de disfuncional no sistema familiar e que precisa ser visto. E o autismo é um desses sintomas. Tem milhares de sintomas. Toda doença é um recado. Toda doença é um bilhete para dizer, olha, tem algo errado aqui, vamos organizar essas relações? O autismo é o grande bilhete da geração, né? De tempos em tempos surgem transtornos, doenças, para que lembrar que tem alguma coisa a ser ajustado. E o autismo é a bola da vez, é o recado, é a linguagem que a vida está usando, ok? Então vamos partir do princípio que está tudo certo, que o seu filho não tem que ser consertado. Ele é o filho certo para você, para essa família, para esse sistema, para quem está disposto a vir. Só que mãe é um bicho muito poderoso, muito poderoso. Mãe tem muito poder sobre os filhos, principalmente entre 0 e 7 anos e depois dos 7 aos 14. Diminui um pouco, mas ainda tem muito poder. E depois dos 14 anos, só entrega para Deus
e oriente os seus filhos, porque dali para frente as escolhas deles já serão definidas a partir dos seus destinos, das suas chances. Enfim, se você não entende tudo que eu falo aqui, maratona os vídeos do canal, mas vamos focar aqui um pouco no autismo. E o autismo é esse recado. Esse recado nos dá pistas. Então, quando eu me vi com o diagnóstico, eu fui olhar. Tá bom, não tenho terapia, não tenho neuro, não tenho nada. O que eu tenho? Tenho terapia sistêmica. O que a terapia sistêmica fala sobre o autismo? TDAH. Eles falam que existe uma exclusão muito forte. Lembrando que as constelações falam de pertencimento, de ordem e equilíbrio. Então, assim, é preciso que todo mundo tenha lugar na família, é preciso que exista ordem e hierarquia e é preciso que exista equilíbrio nas relações. Quando a gente consegue colocar tudo isso em ação, a família entra no fluxo saudável. E esse fluxo saudável do amor passa pelo saudável na saúde também. As crianças param de adoecer quando a família deixa o fluxo do amor passar. E o que é o fluxo do amor? É o amor que existe, toda a família é guiada pelo amor, saudável ou não. Então, o fluxo do amor saudável é o amor que vê todos exatamente como são. Não com julgamento, não com rancor, não com raiva. Quando a gente sente raiva, rancor, medo, a gente julga muito, é como se a gente fosse entupindo o canal por onde passa o amor, e aí ele interrompe. E aonde interrompe o amor é onde as doenças vão aparecer, os problemas vão aparecer, não só doenças, mas problemas financeiros, problemas de relacionamento, todos vão aparecer como um sintoma de que existe algo errado nesse sistema, que o sistema deu problema, que a gente precisa organizar, ou faltou pertencimento, faltou ordem e hierarquia, ou faltou equilíbrio. E o autismo é um grande sinal de exclusão. O que é essa exclusão? Quando alguém simplesmente é ignorado na família. Então existe alguém ignorado. E por que esse alguém é ignorado? Tem vários fatores, pode ser inúmeros fatores, mas quanto mais Bert observava, mais ele percebia que existia uma exclusão muito grande quando as pessoas, por exemplo, cometiam um atentado contra a própria vida, quando as pessoas provocavam abortos, desaparecimentos na família, uma pessoa desaparecida e ninguém tem notícia e depois de um tempo ninguém mais fala sobre. Quando existia algum tipo de morte violenta, tipo quando a pessoa morre alguém na família e não é de um modo muito tranquilo, é de uma forma violenta, e simplesmente não se fala disso. Não se fala para não sofrer, não fazer aquela dor de novo. Não se fala por vergonha, não se fala, não importa. Então, por exemplo, é comum quando alguém atenta contra a própria vida que as pessoas não falem, entende? Fulano morreu, aí fala, depois morre. Aí depois de uma geração, ninguém mais fala daquele assunto, esquece aquela pessoa, simplesmente não existe no sistema. E não se fala. Só que quando a gente não se fala de alguém, aquela pessoa ela vai sendo apagada do sistema. Só que o sistema não suporta apagamentos e exclusões. E vai trazer sintomas para lembrar. Então, o autismo, ele traz essas características. Tipo, é muito comum que, por exemplo, autistas nível 3, eles não tenham a comunicação verbal. E essa falta de comunicação traz muita dor para o sistema, muita dor. Eu falo, quando a minha filha não se comunicava, é muito angustiante você não saber o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que ela quer. Isso também causa dor e sofrimento nos autistas, porque eles não conseguem ser compreendidos, ter as suas necessidades atendidas. Muitas questões ligadas à raiva, à frustração, e que leva eles a serem violentos, vem dessa questão de ninguém me escuta, vocês não estão vendo? E isso é um sentimento que está impregnado na alma deles, porque eles estão representando essas pessoas excluídas. Então, vocês não ouvem, vocês não veem, vocês não falam sobre isso, e eu não posso falar também. São questões que estão impregnadas na nossa alma. E se você está vindo até aqui e está achando esse papo muito de maluco, maratona os vídeos. Você precisa entender que nós estamos falando aqui de um sistema familiar, de uma alma familiar. Nós estamos falando de olhar para o autismo não para questões neurobiológicas, nós estamos falando sobre a alma do sistema, nós estamos olhando para além do físico, do corpo, da biologia, nós estamos falando para a alma, nós estamos querendo buscar a raiz sistêmica disso. E sim, se você já testou de tudo,
Olhe para a alma da sua família, olha para o sistema, vá conhecer as histórias. Quem são as pessoas que você não sabe? Quem são os tios que você nunca ouviu falar? E o seu avô, o bisavô? E o seu pai? Conhece seu pai? Sabe da história? Sabe onde está? Quais são os apagamentos? Quem foram as pessoas esquecidas? Quais foram as mortes violentas? Quantos abortos existem aí na sua família? Olha para isso, só que as pessoas não querem olhar, porque dói. Só que aqui vai a primeira dica. Se você está se debatendo com a dor do autismo da criança atípica, se você está vendo seu filho sofrer, vá conhecer a história da sua família. Vá perguntar para quem veio antes, seus pais, seus tios, seus avós, se estiverem vivos. Pergunta, existe alguém na nossa família que eu não conheci, que teve algum destino difícil? Existe alguém na família que vocês acabaram não falando porque se magoaram e aí a gente não tem conhecimento dessa pessoa? Comece, e aqui já vem a minha primeira dica, conheça a história, vá buscar as pessoas que foram excluídas do seu sistema. Porque quando eu fui começar a olhar para a questão da minha filha, eu não fui olhar assim, quero curar minha filha, eu quero entender da onde vem isso, eu só quero saber da onde vem, quem são as pessoas. E nessa jornada, eu comecei a buscar informações com quem estava vivo. No caso, a minha mãe já tinha falecido, fui buscar informações com meu pai trouxe muita informação. Fui buscar informação com umas tias minhas, irmã da minha mãe, que trouxeram muitas informações. E depois a gente foi olhar também para a família do pai da minha filha, porque são duas famílias. Então, a família do pai e da mãe. Quem são as pessoas excluídas nessa família? E ali a gente conseguiu a nossa primeira vitória. Quando nós conhecemos as histórias, a gente faz um movimento nas constelações que é falar abrir espaço, né, no coração. Então, cada pessoa nova que chega, mesmo que não seja a pessoa com a história violenta, mas às vezes é só alguém esquecido, mas chegou para você, abre espaço no coração, né? Então tem um movimento sistêmico que a gente diz: você tem espaço no meu sistema e no meu coração. Para cada tio, cada avô, cada tataravô, cada tia, cada pessoa que você não sabia que existia, abre espaço para ela. Você tem espaço no meu sistema e no meu coração. Parece uma coisa muito boba, muito idiota, mas é tão curativa e vocês vão ver as transformações na vida dos filhos de vocês. Então, a minha primeira vitória com a minha filha, ela veio de reconhecer os excluídos, de identificar as mortes difíceis, os destinos difíceis, as violências. E quando nós conseguimos encontrar espaço para todas essas pessoas, a minha filha começou a falar, ok? Tem vídeo aqui no canal que eu falo também de outras ferramentas que eu usei. Ela começou a falar. E aí as coisas já foram ficando mais tranquilas. Ela não começou a falar, meu Deus, falando tudo, não. Foi um processo. Ela começou a soltar a voz, falava só, repetia letras e números. Depois foi um processo de treino, de fazer perguntas, ensinar ela a responder com sim ou não. E depois foi uma jornada. E toda essa jornada sendo guiada pela sistêmica. E a gente fez alguns movimentos sistêmicos para que ela soltasse a voz completamente. E quando a gente chega na maior identificação, quando a gente chega em quem é o excluído, responsável por aquele sintoma, as crianças tendem a melhorar muito. E no caso da minha filha, quando nós descobrimos a raiz, a gente percebeu, entendendo movimentos, que ela estava identificada com a tia dela, irmã do pai, que é gêmeo, que morreu 1 hora depois do parto, sufocada por falta de oxigênio. Quando nós descobrimos que a falta da fala, e aí a gente não vai olhar para o autismo, a gente vai olhar para sintoma. Então, o que me incomodava? A fala, a falta da comunicação. Então, nós fomos para lá e entendemos e encontramos. Quando a gente entendeu isso, a fala dela foi sendo liberada. Cada movimento que eu fazia para incluir essa tia, a fala ia sendo liberada. E nessa jornada, até que hoje, ela fala tudo. Ela tem 6 anos, ela tem algumas palavras que ela fala ainda de forma trocada, troca as letras. E sabe aquela fase de criança que é ali por volta dos 3, 4 anos? Como ela falou tardiamente, ela tá com 6 e ainda ela tem algumas
coisas que ela não fala certo e a gente acha bonitinho. E quando ela fala certo a primeira vez, acabou, não vamos mais ouvir ela falar aquela palavra de forma fofa, né? Porque esse processo de adquirir a linguagem é muito bonito nas crianças. E aí a gente está vivendo isso um pouco tardiamente, já que ela foi falar com quase 3 anos de idade. Até os 3 ela não falava. E aí eu sei que tem crianças que vão falar com 7, com 8, e eu sei que tem crianças que não vão falar porque simplesmente não tiveram a chance de ter os seus sintomas aliviados. Então, se você tem uma criança aí atípica ou não, mas acredite, cada sintoma que ela apresenta tem uma causa sistêmica, tem uma causa emocional. E se você conseguir, você vai aliviar muito a jornada do seu filho e a sua também. Lembrar que esses sintomas, né? Esses sintomas eles vêm por uma lealdade invisível, por uma necessidade de mostrar o amor pela família. Então, a criança que ela vem adoecida, com um transtorno, com alguma dificuldade, é como se ela dissesse para todas as pessoas excluídas: vocês não estão sozinhos, eu estou com você. Olha, por amor a vocês, eu também sacrifico a minha vida. E eu vou ali mostrar para eles que a falta que vocês fazem faz falta em mim e me enfraquece. E aí me deixa cheio de sintomas. Então, a gente olhar para essa criança com amor, com reverência, também pela grandeza do destino, que escolha de alma, né? Se sacrificar pelos que não puderam ser vistos. Isso é muito bonito. É muito triste, mas também é muito bonito. E qual é a nossa missão como mães? Não permitir que eles carreguem esse peso pro resto da vida. Ok, meu filho, você trouxe essas informações. Eu vou te ajudar a aliviar. Vou te ajudar olhando para essa história, olhando para essa família, entendendo. E aí, lembrando que não é sobre curar autismo, é sobre aliviar a jornada. Porque quando uma criança faz essa escolha de alma, ela já fez essa escolha, é o destino dela, mas ela não precisa sofrer com todos os sintomas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui esse vídeo é para ajudar vocês a aliviarem os sintomas das crianças. Bom, vou voltar para o documentário. Bom, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou profissional de leitura corporal e eu também sou terapeuta vibracional. Então, eu trabalho com energias, eu trabalho com gráficos. Então, aqui eu tenho um gráfico de uma ferramenta chamada recursos vibracionais. Eu consulto bastante a escala Hawkins de consciência e energia. E eu fui assistindo aquele documentário e eu comecei a me angustiar. E eu fui fazer perguntas. Eu falei, cara, será que essas crianças poderiam se beneficiar desse conhecimento? Lá no filme, no documentário, fala que a mãe procurou várias ferramentas, terapias, enfim. Não sei se ela chegou nas constelações, não sei, não fala disso. Não sei se ela atingiu esse conhecimento de alma, não faço ideia. Mas eu resolvi consultar o gráfico porque tinha uma pergunta na minha cabeça. Será que todas as crianças poderiam ser beneficiadas pelos conhecimentos sistêmicos? Será que todas as crianças autistas poderiam se beneficiar com isso? E a resposta foi que sim. E aí eu perguntei, mesmo crianças diagnosticadas com nível 3 de suporte, crianças muito comprometidas, e eu estava conectada com o documentário, e eu falei, essas crianças do filme, elas poderiam ter sido beneficiadas pelas constelações familiares, pelas leis sistêmicas, pela postura sistêmica? E o gráfico, sim. Falei, ok, então eu não sou tão maluca assim. Aí eu perguntei mais um pouco. Falei, quanto desses sintomas que as crianças no vídeo, no documentário, elas são muito severas. Elas têm sintomas muito severos. A mãe realmente precisa de muito suporte, de muita ajuda, enfim. Eu perguntei, essas crianças, esses sintomas, esse quadro severo, quanto disso é neurobiológico? E ficava entre 15% e 20%. 15% e 20% é muito pouco. Ou seja, se só 15% e 20% é neurobiológico, aí eu fui perguntar o quanto desses sintomas são sistêmicos, porcentagem, quanto desses sintomas são sistêmicos? Entre 80% e 90%, dependendo do caso, tem variações, tá entendendo? Porque cada caso é um caso. Eu falei, uau! Entre 80% e 90% de sintoma é sistêmico. O quanto essas crianças poderiam viver melhor. E aí eu entendo por que a minha filha vive tão bem.
porque ela tem poucos sintomas. Porque os poucos sintomas que ela tem hoje são os sintomas entre 15% e 20%. Aí é o autismo, tá vendo? Isso aqui não é sobre curar. Então, ela tem em torno de 15 a 20% de sintoma que não vai ser curado, não vai, é dela, veio com ela. É neurobiológico, faz parte. Então, mas tem 80% que eu vejo do alívio dos sintomas da minha filha. Então, quero reforçar aqui, não é sobre curar os seus filhos, eles serão autistas para sempre, assim como eu tenho transtorno de déficit de atenção para sempre. É sobre aliviar os sintomas. É sobre trazer conforto, funcionabilidade, é sobre trazer mais qualidade de vida para a criança e para a família, porque cada sintoma aliviado alivia também a família. Muito por isso eu tô aqui me expondo para falar para vocês que existe uma margem aí e cada caso é um caso, entendeu? Cada caso é um caso. Mas você tem, imagine se você pudesse aliviar 10% do sofrimento do seu filho. Agora imagine se você pudesse aliviar 20% do sofrimento do seu filho. Imagine que você pudesse aliviar 30%, 40%, 50%. Vamos fechar em 50%, tá bom? A gente nem vai mais longe. Imagine que você pudesse aliviar 50% do sintoma dos seus filhos. Quanto de qualidade de vida você ganharia e eles ganhariam? E é esse convite que eu faço pra você, tá bom? Continua nesse vídeo aqui. Eu sei que esse vídeo tá longo, mas eu quero te trazer uma possibilidade para que você possa trazer mais qualidade de vida para você, para sua família, para seus filhos. Incomodada por essas informações, incomodada pelo fato de que as constelações têm sido tão avacalhadas, tão julgadas, as constelações elas passaram por um lixamento, né, público, e como as pessoas descartam, né? Então, tipo assim, como aconteceu com o coach lá atrás, né? O coach é um trabalho muito incrível, se feito com seriedade, mas aí todo mundo achou que podia fazer e aí virou piada. As constelações, a mesmíssima coisa, um trabalho tão profundo, com tanta responsabilidade, com tanta grandeza, e foi também avacalhado, que foi deturpado, e que hoje também está quase indo para o caminho do coach, né? Então, hoje falar de constelações é quase, as pessoas pedem desculpas porque o que foi feito com as constelações, como foi vendida, como foi apresentada para o mundo. Vi alguns professores meus parando de trabalhar com as constelações porque pelo que virou, pelo que fizeram. Mas eu sigo aqui porque eu vivo isso, porque acredito nisso, porque levo isso com profundidade, com responsabilidade. E aí eu quero falar um pouquinho desse incômodo, de como existem caminhos que não são os tradicionais e porque são silenciados, né? As constelações têm sido silenciadas. Só que como ainda podemos falar de constelação, não sei o que vai virar, não sei se vai cair no esquecimento, todo esse linchamento, essa onda também, porque tudo vem em onda, aí aparece muito, aí qualquer um é constelador. Acredito que vá passar essa onda e depois quem resistir poderá continuar fazendo um trabalho profundo, com responsabilidade. E eu sigo aqui, por enquanto, não sei até quando, mas eu sigo falando desse trabalho que é tão bonito, que é tão profundo pra mim. Incômodo com esse comentário, me incomodou tanto que eu vim aqui, né? Não só falar de constelação, que eu já falo, mas desse assunto tão sensível que é o autismo. E por que é tão sensível? Porque dói demais todos aqueles sintomas, toda aquela situação, e aí vem alguém e fala, então, tem que olhar para sua família. Então, talvez isso seja consequência das dores, dos emaranhamentos da sua família. E aí as pessoas querem colocar a culpa em alguém, elas não querem assumir a responsabilidade de falar, tá bom, então é comigo? É da minha família? É da minha bagunça? Não fui eu que fiz essa bagunça sozinha, essa bagunça já existia quando eu cheguei, mas, cara, caiu no meu colo, talvez eu comece a limpar essa bagunça. Então, às vezes as pessoas gastam energia demais brigando com o mundo, ao invés de organizar dentro a bagunça. E esse convite que eu faço pra você, para de brigar um pouquinho lá fora, com o médico, com vacina, com isso, com aquilo, com o sistema, e olha pra sua jornada, a sua família, entende? A sua história. E você não vai perder nada, entende? Você não vai perder nada fazendo isso. E talvez você ganhe muita coisa se você chegar
nas histórias certas se você fizer isso com o coração aberto, com respeito mesmo, que esse trabalho exige, porque precisa de uma postura respeitosa. Não é caixa eletrônico, não é assim, eu vou investigar e aí eu vou ter que ter o resultado. Não tem garantias. É só sobre... quando você arruma a sua casa, você não tem garantias nenhuma que ela vai ficar arrumada. Inclusive, geralmente não fica. Porém, você pode encontrar muitas coisas lá que não faz mais sentido e você pode simplesmente jogar fora e não precisa mais lidar com aquilo. Então vai vir novas bagunças, mas o espaço foi liberado. Então eu faço esse convite para vocês sem intenção, sem expectativa. Entende? Lembra? A gente não quer curar os nossos filhos, a gente não quer consertá-los. A gente só quer entender um pouco da jornada. E se alguma coisa mudar, é bônus, é prêmio, é presente. Só que o que eu posso dizer para você é que todo mundo que faz essa jornada recebe muitos presentes. E eu recebi muitos presentes e eu continuo recebendo os meus presentes. É importante que a gente respeite o tempo da criança, a gente respeite o tempo da jornada e que a gente não exija nada. Então, assim, eu não tô te dando garantias, eu tô te dando possibilidades. Saber que algo ajuda e não dividir estava me causando muita dor e sofrimento. Então, vamos seguir com a jornada desse caminho de solução. Tem práticas, ferramentas, conhecimento, existe uma postura que vai mudar o jogo. Essa postura é uma postura pequena, humilde e mansa. Como assim pequena? Você precisa se colocar pequena diante da grandeza da sua vida, a grandeza da vida e a grandeza da história da sua família. Existem muitas coisas que já existiram e existem muito antes de você. Você é muito pequeno. Você não vai salvar o seu filho nem a sua família. Não vai. Não é isso que eu tô te falando para fazer. O que eu tô te falando para fazer é abrir espaço no coração. É só isso. Você abre espaço para colocar no seu coração e no seu sistema as pessoas que fazem parte dela, que têm direito de pertencer. É só isso. Tá bom? E isso exige humildade, porque eu vou fazer toda essa jornada que vai doer, provavelmente, que você vai conhecer histórias tristes. E sem garantias? Sem garantias. Porque você é pequeno diante da vida, da história. E humilde assim, cara, não posso fazer nada além disso. Além de abrir espaço no meu coração, além de olhar com amor e respeitar. É só isso? É só isso. Olha que coisa difícil. Desafiadora. É só isso que você precisa fazer. Abrir espaço no seu coração, no seu sistema, olhar com amor, sem julgamento, mas pense numa coisa que dá trabalho. Vai te dar trabalho pra caramba. E que você seja mansa assim, não brigue com a realidade, não brigue com a vida, não brigue com as histórias, não brigue com as coisas como são. Nesse primeiro momento, o meu conselho é: abra o coração. Só abra o coração para as histórias que você vai descobrir, para as pessoas que você vai conhecer. E não julgue em momento nenhum. Ok? Sabe? É simples, mas dá trabalho pra caramba. À medida que você vai fazendo isso, vai observando, só observa se alguma coisa vai mudar. Você precisa se abrir para aprender. Aprender com essa mulher aqui que tá falando com você. Que quem eu sou? Eu sou nada, sou ninguém, entendeu? Eu sou só uma mãe e uma terapeuta, sem fama, 100 milhões de seguidores, que estou dividindo com você. E aí exige muita humildade pra gente aprender com o outro, principalmente quando o outro não é grande, que a gente acha, essa pessoa não tem nada pra me... Tô aqui, né, incomodada com os fiozinhos arrepiados. Essa pessoa não tem nada pra me ensinar, então por isso que exige que você seja pequena, que você seja humilde pra aprender comigo, porque eu não sou ninguém. E que você seja mansa, pra não brigar com o que vai vir de informação. Brigar com a vida coberta comigo, não ficar brava comigo, entendendo que eu só tô te trazendo uma informação que você pode usar ou não, que eu não tô tentando te converter, nem te convencer de nada, eu só tô contando a minha história e te mostrando que tem um caminho de possibilidade. Escutar as histórias com uma reverência, um respeito profundo vai mudar o jogo. Identificar que muito do que os seus filhos carregam não são deles. É seu e do pai da criança. Saber que não importa o que aconteceu com esse pai, eu não sei se esse pai tá aí do seu lado, eu não sei se esse pai partiu, eu não sei se esse pai te abandonou, eu não sei se o pai da criança, onde ele está, mas a primeira pessoa que você vai precisar abrir espaço no seu coração, no sistema, é para o pai da criança. Lembra?
pertencimento. Não podemos excluir nada. E não podemos excluir o pai da criança. E não importa a história, não importa o que ele fez, não importa, ele é o pai, ele não é o genitor, ele é o pai da criança, o pai. E o pai com essa palavra, com tudo que cabe dentro. E cabe muita coisa nesse pai. Cabe o homem que deu a vida, cabe o homem que foi embora, cabe o homem que judiou, que bateu, que esfolou, cabe o homem que ficou, cabe o homem que tá aí em sofrimento junto com você, cabe muita coisa. E aí você precisa abrir espaço. Entende que é sobre abrir espaço? Esse coração seu precisa ser muito grande para caber todas as histórias. E comece colocando o pai do seu filho. E depois o pai do seu filho. E depois o pai do do seu filho. E depois todos os pais. Ah, por que os pais? Porque os pais costumam ser muito excluídos. Lembra a exclusão? E aí exclui muitos homens da família. E aí as coisas começam a dar ruim. Então, primeira dica, inclui o pai aí. E todas as outras histórias. E todas as outras mulheres. E todos os outros homens. Os que não ficaram. Os que partiram. Os que não eram bons. Os que tiveram destino difícil. Os que eram violentos. Precisa incluir a voz, né? O autismo, eu acho que dar voz à criança, passa por dar voz a quem veio antes. E dar voz é muito sobre falar sobre essas pessoas. Dar espaço para elas na vida, na história da família. É incluir, é poder trazer para as conversas. Deixar os sentimentos, né? Então, tipo, aqui em casa, alguns sintomas foram embora quando deixamos espaço para a raiva. Muitas crianças autistas, quando elas se autoflagelam, quando elas se machucam, quando ela machuca o outro, é só raiva. Só raiva. E da onde vem essa raiva? De quem é essa raiva? Essa raiva não é da criança. Essa raiva é do sistema. Às vezes é só da mãe, às vezes é só do pai. Às vezes é do vô, é da avó, é do tio, é da tia. Essa raiva, da onde vem essa raiva que mutila, que machuca? Tem uma cena no filme onde um menino morde a própria mão e está infeccionado. Aquela cena me marcou porque a minha filha chegou a ter mais de 15 feridas pelo corpo, onde ela se cutucava e o sangue descia, e aquelas feridas eram tal de passar pomada, era tanta pomada, minha filha vivia banhada em pomada, porque eu tentava curar as feridas, mas não dava tempo, ela abria outras e outras e outras, minha filha se escondia embaixo da mesa, atrás da porta, para poder se machucar. E aí depois ela começou a querer me machucar, depois ela queria se jogar, bater cabeça, e tudo isso eu passei. Até entender que aquilo era raiva. Minha filha tinha uma raiva muito grande. Aqui em casa descobrimos que essa raiva vinha do pai dela. O pai dela tinha tanta raiva do próprio pai, tinha tanta raiva de ter ficado na vida e a irmã ter partido, era tanta raiva que minha filha carregava aquela raiva, que era do pai, não era dela. E fazer um movimento simples de dizer para minha filha, tá tudo bem você sentir essa raiva, mas ela não é sua. Deixe com o seu pai o que é dele. Siga para a vida somente com o que é seu. Dar espaço para aquela raiva, concordar, parar de brigar. Então eu ficava tentando falar, filha, não faz isso, não faz, não pode. E aí eu deixei, falei, tá tudo bem. Tá tudo bem, é o jeito de você sentir raiva. Eu permito que você sinta raiva, mas você não precisa, essa raiva não é sua. E fazer essas frases com muito amor, quando o sangue estava descendo. Dizer para minha filha, amor, essa raiva não é sua. Pode ficar somente com o que é seu. Vá para a vida somente com o que é seu. E tá tudo bem se você não conseguir. Eu comecei a concordar e aí a minha filha simplesmente parou de se cutucar. Simplesmente parou de sentir a raiva que não era dela. E hoje, quando ela sente uma raiva que é dela, a gente ensinou ela a como expressar essa raiva aqui em casa. O que funcionou foi deixar ela verbalizar. Então ela verbaliza, eu tô com raiva, eu quero quebrar, eu quero matar, eu quero esfolar, eu quero ir embora, eu nunca mais. É assim. Só que hoje ela deixa a raiva. E aí eu falei, você tá com raiva, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sinta a sua raiva. Desde que você não se machuque, não machuque ninguém, você pode sentir sua raiva. Tá tudo bem, você não precisa se machucar. Então primeiro eu deixei ela se machucar, entende? E depois eu ajudei ela a canalizar essa raiva para outro lugar. E a vida melhorou muito, porque não ver mais minha filha se machucando aliviou muito meu coração. E por aqui tivemos muitos sintomas aliviados. Seletividade alimentar,
Bruxismo, que também tem muito a ver com raiva. O maxilar é o músculo da raiva, né? Esse músculo que move, quando ele trava, a gente trava de raiva. Então, as crianças que sofrem com bruxismo também estão lidando com muita raiva. Saber de onde vem essa raiva, de quem é essa raiva. Muitas vezes a raiva é da mãe que briga com o autismo. A raiva é do pai que não aceita o autismo. Às vezes a raiva é anterior, é outro motivo. Observe de onde vem. De onde vem essa raiva? Tem uma coisa também que chama movimento contrário à vida, vamos usar assim. Movimento contrário à vida, quando a criança busca se acidentar. Então, quer ver uma coisa? Crianças autistas que saem correndo no meio da rua, sem controle. Geralmente elas estão com o impulso contrário à vida, elas estão buscando acabar com a vida. Por quê? Por conta de seguir essas pessoas que partiram de forma difícil, forma precoce, forma violenta. Então, saber que os nossos filhos amam tanto a família e elas vêm com essas lealdades sistêmicas e poder liberá-los desses movimentos faz com que eles não precisem. A Anastácia tinha esse sintoma de sair correndo. Saía na rua, tinha que sair correndo atrás dela. Era muito desafiador. Ela tinha esse impulso de sair correndo na rua. E aí, quando ela entendeu que ela não precisava seguir, no caso a tia dela, que ela é muito identificada com a tia, vocês vão observar que eles representam várias pessoas excluídas, mas tem uma pessoa que a criança se identifica mais e aí ela tende a querer seguir essa pessoa. E aí a criança busca o acidente, a criança se acidenta muito, se expõe muito, então a Anastácia se expunha ao perigo muito e hoje não tem mais essa necessidade, porque ela pode ficar na vida. E claro que, como por aqui a gente tem um olhar sistêmico constante 24 horas, a gente foi descobrindo muitas histórias, muitas questões, muitas lealdades. E a cada lealdade que a gente descobre, mais alívio vem. O que eu quero dizer para você é que existe um caminho de solução. Se você está em profunda dor e sofrimento, existe um caminho. E as constelações... E eu não estou falando de fazer constelação, ok? Não é sobre isso. Eu pouco faço constelação. O que você precisa é de conhecimento sistêmico, conhecer as leis sistêmicas, como elas se manifestam. Os livros do Bert estão aí, se debrucem sobre os livros do Bert. Usem e abusem dos vídeos, tem milhares de vídeos de milhares de pessoas. Se você estiver disposta, entre num curso, vai entender. Não para ser consteladora, se você não quiser, mas para entender como a sua família funciona, como a sua jornada de alma, como a sua alma se movimenta. E por que você tem tantos desafios. E se você puder aliviar, a vida fica mais fácil, ok? Esse é o meu convite para você, mãe atípica, família atípica. Olhe para isso de uma forma diferente. Procure caminhos de solução e a constelação, as leis sistêmicas, é um bom caminho. Existem caminhos de solução para além do que a ciência pode provar. Existe um caminho de solução para o seu filho e para a sua família que só você pode trilhar. E é o meu convite. Se debruce sobre as leis sistêmicas. Busque conhecimento. Se isso fez algum sentido para você, se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe. Comentário, se inscreva no canal. Por aqui eu divido minha jornada de cura, a minha, da minha família, da minha filha bastante. Eu divido os caminhos de soluções. E muitas vezes esses vídeos já traz as frases, os movimentos, ok? Mas se você também quiser aprofundar, quiser um olhar sistêmico, uma orientação para você e para sua família, os links estão na descrição do canal, estão na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo. Mas o convite para você seguir, para você acompanhar, para você aprender com a minha jornada. Tá feito. Se inscreva no canal e deixe um like. Se fizer sentido, deixe seu comentário, que eu vou ter muito prazer em responder qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.